No vídeo de hoje vamos falar sobre as características físico-químicas mais importantes de um óleo em compressores semi-herméticos de refrigeração. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de solicitar que você se inscreva em nosso canal e já deixe aqui o seu like, já deixe aqui a sua curtida. Antes de falar das características físico-químicas do óleo, é importante a gente pensar na questão da compatibilidade ou da miscibilidade desse óleo com o fluido refrigerante. De um modo geral, hoje em dia, no frio alimentar, no sistema de refrigeração na área de frio alimentar, principalmente nos supermercados e centros de distribuição, por exemplo, o que é comum você encontrar? Dois grandes grupos de fluidos refrigerantes. O primeiro grande grupo de fluidos refrigerantes é com base nos HFC. Normalmente o R134A é o mais conhecido com essa base química. E o segundo grande grupo é formado pelos HCFC, que na maioria das vezes o mais conhecido aí é o R22, que é conhecido também como Freon. Para o primeiro grupo, o óleo recomendado, na maioria das vezes, é um óleo base sintética, que nós temos em nossa linha de lubrificantes, que é base poliéster. Para o segundo grande grupo de fluidos refrigerantes, você pode utilizar também um óleo de base sintética, sem problemas nenhum, mas você pode utilizar um óleo que é composto de uma base sintética, por exemplo, um alquilbenzeno, e uma outra parte de mineral. Agora voltando às características físico-químicas mais importantes do óleo. A primeira delas é o ponto de fluidez crítica, ou alguns conhecem em termo em inglês como pour point. Nada mais é do que a temperatura em que o fluido consegue fluir sem que haja a formação de alguns cristais de congelamento. Normalmente essa temperatura ela é medida em intervalos de 3 em 3 graus Celsius. E nós temos óleos aí na nossa gama de produtos que podem atingir temperaturas de ponto de fluidez crítica, como nós dizemos, de até menos 50, menos 53 graus Celsius, por exemplo. Depende muito da base química do óleo e da sua viscosidade. O que é importante essa característica, né? Qual a importância dessa característica? Você imagina que num sistema de frio alimentar, por exemplo, no supermercado, você pode ter lá temperaturas no evaporador, no seu sistema de resfriamento, de menos 35 graus, por exemplo, ou na maioria das vezes a grande faixa de temperatura que você encontra é de menos 30 graus Celsius. Então o que é interessante? Que você tenha um óleo cuja temperatura de fluidez crítica, ou ponto de fluidez crítica, seja mais baixo do que esse menos 30 graus Celsius. Por exemplo, menos 35, menos 40, alguma coisa dentro dessa faixa. Se você tiver isto, se você tiver um óleo com essa característica, você vai garantir que durante o processo de circulação desse óleo, de funcionamento desse compressor semi-hermético, você não vai ter formação desses cristais de congelamento. Uma vez formado, nós já comentamos sobre isso em outros vídeos, uma vez formado esse cristal de congelamento, é muito difícil você reverter o processo. Mas o importante é você sempre avaliar qual que é essa temperatura mais baixa no seu sistema e que o óleo vai estar submetido. A segunda grande característica físico-química que devemos considerar do óleo é o teor de água, ou seja, o quanto de água, qual é o conteúdo de água que já existe na composição química do óleo. Todo óleo tem uma certa higroscopia, que é a capacidade de absorver água durante o seu processo de fabricação, durante o seu processo de síntese. Na maioria das vezes, se eu falar para você numa escala do mais higroscópico, aquele que absorve mais umidade, para o menos higroscópico, nós teríamos, em primeiro lugar, um polialquileno glicol. Em segundo lugar, um polivinil éter, mais conhecido como PVE. Em terceiro lugar, um poliéster. Em quarto lugar, um alquilbenzeno e em quinto lugar, um mineral. Então, repetindo, um polialquileno glicol ele é mais higroscópico do que um polivinil éter e, consequentemente, é mais higroscópico do que um poliéster. Ou seja, o polialquileno glicol absorve mais água, absorve mais umidade do que, de repente, um poliéster ou até mesmo um mineral. Então é importante você escolher essa base química do óleo para você saber quais são as tolerâncias e qual que é o limite que esse óleo tem para absorver água. Por exemplo, os nossos óleos, eles são formulados com um teor máximo, vamos dizer assim, de água de 50 ppm. Significa 50 partes por milhão de água na sua composição. Outra coisa bastante importante, condições de armazenagem e de utilização desse óleo. Não vale a pena, e muito cuidado toda vez que você for completar o nível de um compressor ou que você for trocar o óleo de um compressor, abra a embalagem e use imediatamente. Não deixe ela aberta, exposta à umidade, porque com certeza absoluta, dependendo da base química do óleo, você pode absorver mais ou menos água. E a terceira e última característica físico-química de grande importância na escolha do lubrificante mais adequado para compressores semi-herméticos
é o índice de acidez, na maioria das vezes medido em miligramas de hidróxido de potássio por grama. Que em outras palavras significa qual é a quantidade de hidróxido de potássio que eu preciso neutralizar os ácidos livres. Quanto menor for esse índice de acidez, maior é a vida útil deste óleo. Mais tempo ele leva para se oxidar e, consequentemente, maior é o intervalo de troca desse óleo ou maior é o intervalo de relubrificação desse compressor utilizando este óleo. Então, essa característica do índice de acidez é bastante importante para você avaliar em quanto tempo, vamos dizer assim, que esse óleo vai envelhecer. Mas esse índice de acidez não tem nenhuma relação direta com possíveis falhas de queima de compressores ou de queima de motores elétricos, porque na maioria das vezes esses fatores podem ser relacionados a outros contaminantes que certamente podem entrar no seu sistema e, consequentemente, causar falhas desse tipo. Este é um assunto para a gente poder discutir muito futuramente no outro vídeo para tratar exatamente de quais são as possíveis falhas ou as prováveis falhas em compressores de refrigeração semi-hermética. E aí, gostou desse conteúdo? Entre em contato com a gente que nós teremos o máximo prazer em lhe apresentar uma solução técnica e economicamente vantajosa para a lubrificação dos seus compressores semi-herméticos na sua linha de frio alimentar. Um forte abraço e até o próximo conteúdo. Mas não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Até a próxima!